Fala pessoal, e aí, beleza? Vamos começar agora, tá? Mais uma discussão sobre climatologia, certo? Como vocês conseguem perceber, hoje nós vamos trabalhar fatores meteorológicos climáticos, tá bom? Só lembrando que essa é a nossa terceira parte, tá bom? Terceira parte da discussão sobre climatologia, ok? Nós estamos terminando aí essa discussão, ok? Então, olha só, hoje a gente vai trabalhar fatores meteorológicos climáticos, vamos entender um pouco sobre as características desses fatores, certo? Entender como é que eles atuam e compreender a importância deles, né, para que alguns elementos meteorológicos aconteçam de formas diferentes, certo? Dentro de um espaço geográfico como um todo, ok? Não em pontos específicos aí, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui, a princípio, uma pequena introdução. Olha só, fatores são agentes causais que condicionam os elementos meteorológicos. Então, quando eu tenho um fator meteorológico, significa dizer que ele vai ser o responsável por caracterizar a forma pela qual esses elementos vão acontecer, seja num espaço específico ou num espaço global, tá bom? E é importante a gente entender também que esses fatores meteorológicos, gente, eles atuam no tempo e no espaço, tá bom? A gente vai entender como é que isso acontece também, ok? Olha lá, quais são os elementos meteorológicos aí destacados? Radiação solar, tá? Temperatura do ar, chuva, velocidade e direção dos ventos, ok? Pressão atmosférica e umidade relativa do ar. Significa dizer que todos esses elementos meteorológicos são condicionados pelos fatores meteorológicos, ou seja, as suas características estão ligadas aos fatores meteorológicos. Tranquilo aí, pessoal? Então, resumindo, tá? Os fatores meteorológicos são os agentes que vão condicionar as formas pelas quais os elementos meteorológicos vão acontecer, ok? Bom, a atuação dos diversos fatores, como a latitude e a altitude, faz com que os elementos meteorológicos variem no tempo e no espaço. Como assim, professor? Gente, quando ele coloca aí que vai variar no tempo, significa que essa variação pode acontecer ao longo do dia, ok? Durante ali o período de rotação da Terra, e ao longo do ano, certo? Ou seja, durante o período de translação da Terra. Tranquilo? E quando ele coloca no espaço, significa que esses elementos vão variar, tá? Num espaço específico ou em um espaço mais amplo, né? Espaço global. A gente tem pontos específicos onde esses elementos apresentam características específicas e, dentro de um aspecto mais global, a gente entende que esses elementos eles vão acontecer de uma forma diferenciada. Tudo isso em função do quê? Em função dos fatores meteorológicos. Por exemplo, vamos lembrar aí, olha, lembra lá, ele coloca aí para a gente a latitude e a altitude. A gente já viu que a temperatura, por exemplo, varia conforme a variação de latitude e a variação de altitude. Então, tu consegues perceber um elemento meteorológico sendo condicionado por esse fator. Que fator? Latitude ou fator altitude. Lembra lá? Quanto maior for a minha latitude, menor é a minha temperatura. E quanto menor for a minha latitude, maior é a minha temperatura. Então, eu tive aí uma variação de um elemento meteorológico a partir de um fator específico chamado latitude. A mesma coisa acontece com a minha altitude, ok? Com a altitude de um relevo específico, certo? Quanto maior for a altitude, menor é o quê? A temperatura. E quanto menor for a altitude, maior é a temperatura. Eu tenho aí um elemento meteorológico chamado de temperatura variando conforme a variação de altitude. É isso que eu quero que vocês compreendam a partir de agora. Tranquilo, pessoal? Bom, alguns elementos podem atuar também como fatores, né? Ao mesmo tempo em que eles são elementos, certo? Eles sofrem, tá, alguma influência, tá? Eles também acabam influenciando. Vamos entender um exemplo disso. É o caso da radiação solar, que pode ser tomada tanto como um elemento, tá, por uma variável que quantifica a disponibilidade de energia solar na superfície da Terra, como também pode ser considerado um fator por condicionar a temperatura, a pressão, certo? E indiretamente outros elementos. Você sabe que a temperatura na Terra ela é relativa em função do que? Da variação de zonas climáticas. Lembra das zonas climáticas da Terra? Certo? Eu tenho ali a zona polar, as zonas temperadas e
a zona tropical. Eu tenho a zona polar norte, ok? Zona polar sul. Eu tenho as zonas temperadas norte e sul e eu tenho a zona tropical. Ao mesmo tempo em que tu consegues perceber que a radiação solar é um fator, ela é um elemento, porque ela sofre influência aí, tá? No sentido do quê? Da variação das zonas climáticas. A temperatura vai variar a partir do quê? Da aproximação dos polos ou da distanciação dos polos. Quanto mais próximo ali dos polos, mais frio, porque eu tenho uma menor radiação solar. E quanto mais distantes dos polos, ou seja, quanto mais próximo do Equador, mais quente, porque eu tenho maior radiação solar. Então, tu consegues perceber que esse elemento ele acaba sendo também um fator que condiciona, certo? Por que ele acaba sendo também um fator que condiciona? Porque nós temos maior radiação solar em uma área específica e temos menor radiação solar em áreas específicas. Isso vai influenciar na temperatura, por exemplo. Tranquilo, pessoal? Entenderam aí? Bom, vamos continuar aqui, olha. A escala temporal dos fenômenos atmosféricos, certo? Escala temporal dos fenômenos atmosféricos. Vamos entender o que é isso. Olha só. Os movimentos de rotação e translação da Terra constituem-se num dos mais importantes fatores a condicionar os elementos meteorológicos, fazendo com que esses variem no tempo, tanto na escala diária quanto na escala anual. Mas a gente tem também uma variação também no espaço, não esqueçam disso. Vamos lembrar o que é, tá? O movimento de rotação. Gente, o movimento de rotação da Terra é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, certo? E isso dura aproximadamente 24 horas. Portanto, influencia no quê? Na variação de dia e noite. Não posso esquecer disso, ok? Bom, movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, certo? Dura aproximadamente 366 dias, ok? Qual é a duração exata? Certo, vamos lá. 365 dias e 6 horas, tá? De 4 em 4 anos a gente tem o ano bissexto aí, tá bom? Mas olha só, tanto o movimento de rotação quanto o movimento de translação vão ser considerados os principais fatores relacionados, tá, a esses elementos meteorológicos, porque durante o dia e a noite, durante todo o ano, esses elementos vão sofrer uma série de alterações, ok? Bom, o movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo faz com que qualquer local da superfície terrestre experimente uma variação diária de suas condições meteorológicas, especialmente na radiação solar e na temperatura do ar. Okay? Esses elementos meteorológicos eles vão variar ao longo do dia. Por quê, professor? Porque a Terra ela não é estática, ela está em constante movimento, certo? E a gente precisa entender que a radiação solar se distribui na Terra de forma desigual. Tranquilo, pessoal? Por exemplo, né, enquanto uma parte da Terra está sofrendo ali uma radiação solar muito forte, outra parte ali está oposta ao Sol, não está sofrendo, certo? Essa radiação solar. Então, enquanto uma parte da Terra está dia sofrendo uma radiação solar, né, outra parte está noite. Então, olha a influência da rotação da Terra, tá? Na variação do quê? Da radiação solar e também da própria temperatura, beleza? Bom, o movimento de translação da Terra em torno do Sol provoca uma variação estacional ou sazonal. Como assim, professor? Acontece em determinados períodos aí específicos. Ou irradiação solar da superfície terrestre, gerando as estações do ano. Essa variação estacional se deve à inclinação do eixo terrestre em 23 graus 27 minutos em relação, tá, a normal ao plano eclíptica. O que é isso? Gente, nós já sabemos que existe uma distribuição desigual da luz do Sol na Terra, beleza? Essa distribuição desigual da luz do Sol provocou o quê? O surgimento das zonas climáticas. Tranquilo, já entendemos isso. Mas a gente precisa entender também, pessoal, que essa distribuição desigual da luz do Sol na Terra ocorre a partir de dois fatores importantes aí. Primeiro, você tem um eixo de inclinação da Terra aí de 23 graus 27 minutos, tá bom? Ele é um dos principais fatores que permite com que haja uma distribuição desigual da luz do Sol
ok? E ao longo do ano a gente vai perceber que por conta disso e por conta da posição da Terra também em relação ao Sol, né, nós temos o quê? As estações do ano. Elas indicam o quê, professor? Elas indicam que ao longo do ano nós temos aí distribuição desigual da luz do Sol na Terra. E não se dá somente em função, tá, do movimento da Terra ao redor do Sol, mas principalmente ao próprio eixo de inclinação da Terra, de 23 graus 27 minutos. Tranquilo, pessoal? A gente vai ver uma imagem depois mostrando isso aí pra gente, tá bom? Olha só. O ângulo formado entre as linhas imaginárias do Equador, que liga, né, o centro da Terra ao Sol, denomina-se declinação solar. Vamos olhar para essa imagem aqui e entender o que é essa declinação solar. Gente, o que é essa declinação solar? É esse ângulo que vocês estão percebendo aí, tá? Esse ângulo formado aí está relacionado à posição da Terra em relação ao Sol. Claro, a gente tem que considerar também o eixo de inclinação da Terra e a gente tem que entender aí onde está havendo maior irradiação solar, ok? Olha só, no solstício de junho, ou seja, no verão, por exemplo, aí, tá? Do hemisfério norte, a gente percebe que a parte da Terra que sofre maior incidência solar é o Trópico de Câncer. O Sol ele está incidindo de uma forma muito forte ali sobre o Trópico de Câncer. Então, nós temos ali, né, dias mais longos, por exemplo, ok? Ali no hemisfério norte, verão. Vamos entender um pouco lá na frente sobre isso depois, tá bom? Bom, aí você percebe que você tem o solstício de dezembro, né, o verão do hemisfério sul. Tá? Onde é que nós temos uma maior incidência solar aí? No Trópico de Capricórnio. Então, você percebe que por conta disso nós temos o quê? A declinação solar. É esse ângulo que vocês estão percebendo aí. E quando nós temos uma incidência solar muito forte sobre o Equador, nós temos aí o quê? As outras estações do ano chamadas de outono e primavera. São chamados equinócios de outono e equinócios de primavera, certo? Gente, você tem aí duas imagens mostrando pra gente aí os movimentos de rotação, ok? E os movimentos de translação. Movimento de rotação e movimento de translação. Beleza, pessoal? O que a gente consegue perceber aí? Vamos olhar para a imagem do lado direito, tá? Nós temos aí na imagem do lado direito 4 posições da Terra em relação ao Sol. Cada posição dessa representa uma estação do ano, mas você consegue perceber também que existe um período em que a Terra está mais próxima do Sol, certo? E existe um período em que a Terra está mais distante do Sol. A esse período em que a Terra está mais próxima do Sol, nós chamamos de periélio, certo? Estão conseguindo perceber na imagem? E você tem aí o período que a Terra também está mais distante do Sol. Nós chamamos isso de afélio, tá ok? Bom, agora na tua imagem à esquerda, você consegue perceber aí também, gente, o movimento da Terra, né? Movimento de rotação. E você tem aí o plano da eclíptica. Conseguem perceber aí? Esse círculo aí, tá, em volta da Terra é chamado de plano da eclíptica. Professor, o que é isso? É o plano da órbita da Terra ao redor do Sol, ok? E durante o ano a gente percebe que a gente vai entender que isso acaba sendo meio que o caminho aparente do Sol, tá? Por esse trajeto aí. É como se fosse o trajeto que o Sol vai fazer em relação à Terra, por conta daquele movimento aparente do Sol. E, na verdade, não é isso. O que é? É o próprio movimento da Terra aí. Então, quando nós olhamos para a eclíptica aí, isso significa o quê? É o plano da órbita da Terra ao redor do Sol. É nesse movimento aí que a gente vai entender o movimento da Terra. É como se fosse o trajeto do movimento da Terra ao redor do Sol. Tranquilo, pessoal? Beleza? Olha só. Agora a gente vai entender o que é o famoso solstício e o famoso equinócio. Gente, quando nós falamos de solstício, tá? Nós estamos falando de dias e noites diferentes, certo? Quando nós falamos de equinócio, nós falamos de dias e noites iguais, ok? A gente vai entender como é que isso acontece aí, tá bom? Mas olha só, o solstício ocorre no período em que a Terra recebe uma quantidade maior de luz.
Professor, qual a influência disso aí, desses dois elementos aí, solstício e equinócio? Eles vão influenciar e vão determinar os tipos de estação do ano que a gente vai ter na Terra. Então, quando você olha para o solstício e entende que é o período em que a Terra recebe uma quantidade maior de luz, logo você vai lembrar do quê? Do verão, por exemplo, ok? E a gente precisa entender que em um hemisfério da Terra, quando a gente tem uma estação do ano, no outro hemisfério a gente tem uma estação contrária. Então você não pode esquecer que o contrário de verão sempre vai ser inverno, ok? E o contrário de outono sempre vai ser primavera. Nesse sentido, quando nós temos solstício acontecendo, nós temos o quê? O período em que a Terra recebe uma quantidade maior de luz do Sol, ok? E eu lembrei para vocês logo no começo que esse é o período chamado de verão. Então, qual é o contrário do verão? Inverno. Nesse sentido, o que é que eu posso deduzir? Que nós temos solstícios de verão e solstícios de inverno. Beleza, pessoal? Enquanto no hemisfério norte nós temos o solstício de verão, no hemisfério sul nós temos o quê? Solstício de inverno, certo? A mesma coisa acontece com o equinócio. Enquanto no hemisfério norte nós temos equinócio de outono, no hemisfério sul nós temos equinócio de primavera. E se eu tenho o solstício de verão, significa que aquela parte da Terra está recebendo o quê? Uma quantidade maior de luz do Sol. E por outro lado, a outra parte da Terra está recebendo a mesma quantidade? Não, ela está recebendo uma quantidade menor. Ok? Vamos entender qual é a consequência disso aí. Olha só, o solstício, tá? Do latim solstitio, tá? Parada do Sol, se caracteriza pela máxima incidência de raios solares sobre um determinado hemisfério, onde é chamado de solstício de verão, e, consequentemente, pela mínima incidência solar que a gente vai perceber sobre o outro hemisfério, onde é denominado solstício de inverno. Você não pode esquecer que o inverno é sempre o oposto do verão. Beleza, pessoal? Os solstícios ocorrem em duas datas do ano. 21 de junho, quando é verão no hemisfério norte, certo? E inverno no hemisfério sul. E em 21 de dezembro já ocorre o contrário. No hemisfério sul é verão e no hemisfério norte é inverno. Percebe que muda aí, beleza? Nos solstícios é possível perceber dias e noites diferentes. Gente, o que acontece no solstício de verão e solstício de inverno? Quando nós temos solstício de verão no hemisfério norte, significa dizer que nós temos o quê? Uma incidência solar muito forte acontecendo sobre o trópico de Câncer. Ok? Ok? Não esqueçam disso. Quando nós temos solstício de verão no hemisfério norte, significa que nós temos uma incidência solar muito forte sobre o trópico de Câncer. Então, ali no hemisfério norte, à medida que eu vou me distanciando do Equador, os dias vão ficando mais longos do que a noite, no verão, certo? E quando nós temos o solstício de inverno no hemisfério sul, significa que nós temos uma incidência solar menor ali no hemisfério sul. Logo, à medida que eu me afasto do Equador, as noites vão ficando mais longas do que os dias. Olha que interessante, tá bom? Por outro lado, o que a gente vai perceber? Quando no hemisfério sul, onde nós estamos, nós temos um solstício de verão, isso lá no final do ano, 21 de dezembro, o que a gente vai perceber? Que a incidência solar ela está mais forte agora no trópico de Capricórnio. E lá no hemisfério norte nós temos uma incidência solar menor. Então, quando acontece o solstício de verão no hemisfério sul, significa que à medida que eu vou me afastando do Equador, no hemisfério sul, os dias vão ficando mais longos que a noite. E lá no hemisfério norte é o contrário. Enquanto no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é o quê? Inverno. O que significa dizer que à medida que eu me afasto do Equador, as noites vão ficando mais longas do que os dias. Então, você tem aí uma variação aí da distribuição da luz do Sol. Ou ela pode ser maior em uma parte e menor em outra, ou vice-versa. Por isso que nós chamamos de solstício, né? Nada mais é do que distribuição desigual da luz do Sol. Então, você tem dias e noites diferentes, ok? Você não tem dias e noites iguais. Beleza, pessoal? Vamos aqui para outra parte. Equinócio. Olha só, a palavra equinócio tem origem no latim e significa noites iguais. Pronto, eu tenho dias e noites iguais
no equinócio, ok? Olha só, esse fenômeno ocorre quando os raios solares atingem com grande intensidade a zona intertropical, o que favorece uma uniformidade quanto à quantidade de luz e calor recebida pelos dois hemisférios. O que a gente consegue perceber aí? Que quando nós temos o equinócio, significa que nós temos uma incidência solar muito forte, agora acontecendo, sobre a zona intertropical, sobre o Equador, ok? Então aí você tem uma distribuição você tem uma distribuição igual da luz do Sol, provocando o quê? Dias e noites iguais, certo? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Beleza, pessoal? Os equinócios acontecem 2 vezes por ano, tá bom? No 21 de março você tem a primavera no hemisfério norte, então você tem o quê? O equinócio de primavera no hemisfério norte. Enquanto isso, aqui nós temos o quê? O equinócio de outono no hemisfério sul. E no dia 23 de setembro, você tem o quê? O equinócio de outono no hemisfério norte. E aqui no hemisfério sul, você tem o equinócio de primavera, certo? Então, olhando para a data em que nós estamos, tá? Em qual estação do ano nós estamos aqui no hemisfério sul, ok? A gente está se aproximando do quê? Pensa bem, nós estamos aí nos aproximando do inverno no hemisfério sul, tá bom? Enquanto isso, no hemisfério norte, eles estão se aproximando do quê? Verão. Beleza, pessoal? Somente lá no final do ano, 21 de dezembro, é que a gente vai chegar no verão no hemisfério sul e eles chegam ali no hemisfério norte no inverno. Tranquilo? Olha só. Você tem uma imagem que demonstra aí de uma forma muito clara, por exemplo, as estações do ano, ok? Você percebe o equinócio de outono, tá? Você tem uma radiação solar muito forte sobre o Equador, tanto quanto o equinócio de primavera. No solstício de inverno, tá? Você percebe o quê? Distribuição desigual da luz do Sol. Aí você precisa entender onde esse solstício de inverno está acontecendo, certo? Se é no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Como é que eu sei disso, professor? Eu preciso entender onde é que eu tenho uma radiação solar maior. Se eu tenho uma radiação solar maior acontecendo no trópico de Câncer, então eu tenho solstício de verão ali no hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul. E assim, consequentemente, você consegue perceber, tá, na outra imagem à tua direita aí, tá bom? Solstício de verão. Basta você saber onde você tem uma radiação solar maior para entender onde é que está acontecendo o verão e onde é que está acontecendo o inverno. Beleza? Vamos continuar aqui. Bom, gente, dentro da nossa discussão, não poderíamos deixar de falar sobre o El Niño e sobre o La Niña, tá bom? A gente precisa entender as características de cada um desses fenômenos, compreender como eles acontecem, certo? E identificar as consequências desses fenômenos aí. Olha só, o El Niño não é, tá? O El Niño, desculpa, é um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical. Altera o clima regional e global, tá? Mudando os padrões de vento a nível mundial, afetando assim os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. Gente, tanto o El Niño quanto o La Niña são fenômenos que os cientistas ainda não conseguiram compreender, tá? A raiz da origem, certo? Desses fenômenos. São fenômenos que não estão completamente compreendidos aí pela comunidade científica. Não dá para entender de fato como, porque eles acontecem. Mas o que a gente vai entender? Que esses dois fenômenos provocam uma série de impactos, aí, uma série de mudanças aí, tá? Nas condições climáticas, nas condições atmosféricas, tanto dentro de uma escala local, tá? Quanto dentro de uma escala global. Bom, voltando para o El Niño, o que a gente precisa entender? Vamos entender, na verdade, o que acontece antes do El Niño. Gente, em condições normais, os ventos alísios, tá bom? Eles carregam a água que foi aquecida pelo Sol em direção a oeste. Você vai lembrar aí, mentaliza aí o Oceano Pacífico, tá? Aquele que banha a costa oeste do continente americano. Pega aí a América do Sul. Então, em condições normais, o que acontece? Os ventos alísios carregam, tá,
essa água que foi aquecida para o oeste, ali para o lado da Oceania, ok? E, professor, essa água quente dá lugar a quê, então? Ela vai dar lugar à água mais fria, né, que é mais adequada aí para os pescadores, por exemplo. Isso em condições normais, certo? O calor, gente, dessa água é transferido para o ar fica mais leve, sobe e condensa, provocando chuva ali na Oceania. Isso em condições normais. Agora, quando o El Niño acontece, a gente entende que essa normalidade ela é alterada. Você tem o quê? Um enfraquecimento dos ventos alísios, ok? O enfraquecimento dos ventos alísios vai inibir que essa água aquecida se transfira para a Oceania. E ao invés de ir para a Oceania, ela vem em direção a quem? A América do Sul. Tranquilo? Então você tem aí durante o El Niño um enfraquecimento dos ventos alísios, tá? E essa água quente que acaba não migrando para a Oceania e migrando para a costa oeste da América do Sul, ela vai impedir que nós tenhamos aí o que? O fenômeno da ressurgência. Professor, o que é o fenômeno da ressurgência? O fenômeno da ressurgência é o fenômeno de subida da água fria do Pacífico. Então, olha só, como você tem aí a água quente vindo em direção à costa oeste da América do Sul por conta do enfraquecimento dos ventos alísios, a ressurgência ela fica enfraquecida. Então, a água fria não sobe. Nesse sentido, o que você vai perceber? Que você tem aí um superaquecimento das águas do Pacífico na costa sul da América, ok? E como tu lembras lá que essa água quente transferiu calor, né, para o ar, levando também umidade, você vai ter o quê? Uma série de impactos aí. Lembra lá? A umidade na atmosfera ela vai pesar, depois ela vai descer provocando chuva aí, certo? Olha só, o que nós temos no segundo ponto? Derivada do espanhol, a palavra El Niño refere-se à presença de águas quentes que todos os anos aparecem na costa norte do Peru, na época do Natal. Os pescadores do Peru e Equador chamaram a esta presença de águas mais quentes de corrente El Niño, em referência ao Niño Jesus, Menino Jesus, isso pelo fato de que a ocorrência da ressurgência proporciona o acréscimo do peixe na superfície marítima, tá? E por conta do El Niño nós temos o quê? Uma diminuição da ressurgência e, consequentemente, você tem uma redução aí dessa biodiversidade marinha aí que acaba afetando os pescadores, ok? Tranquilo? No Brasil, o fenômeno contribui para o aumento de chuvas nas regiões sul, em partes do sudeste e centro-oeste, enquanto que na região amazônica e na região nordeste nós temos o quê? Seca. Então, o El Niño acaba provocando seca nessas duas regiões do Brasil, tá? Região amazônica, aqui na região norte, e região nordeste, enquanto que nas demais regiões do Brasil, a gente vai ter o quê? Uma ocorrência muito grande de chuva, por conta de toda essa umidade que foi transferida para o ar, tá? A partir desse aquecimento anormal do oceano. Tranquilo, pessoal? Então, voltando à ideia, resumindo aqui, o que é o El Niño? O El Niño nada mais é do que um aquecimento anormal das águas do Pacífico. Esse aquecimento anormal das águas do Pacífico provoca o quê? A diminuição da ressurgência, então a água fria ela fica ali, ó, parada no fundo do oceano, ela não sobe, tá? Ela dá lugar à água quente, ok? Que vai provocar seca na Amazônia e na região nordeste. Por outro lado, provoca o quê? Tempestades de chuva, onde? No sul, sudeste e centro-oeste ali. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tá? E o que vai intensificar, né, o El Niño é o enfraquecimento dos ventos alísios, que carrega essa água quente para a Oceania, tá bom? Ela vai ficar ali indo em direção da América do Sul. Beleza? Professor, e quando nós falamos de La Niña, o que nós temos? Nós temos um processo inverso, tá? Olha só. Olha essas duas imagens representando aí, tá? Os períodos normais e o período do tempo de El Niño, tá? Na imagem de cima você tem os períodos normais. Essa cor vermelha representa a água quente sendo transferida pelos ventos alísios ali para a Oceania, certo? A cor azul ali é o fenômeno do quê? Da ressurgência, a água fria ali
que acaba subindo. Mas em tempo de El Niño, o que acontece? Você tem um enfraquecimento dos ventos alísios, essa água quente não vai ser levada para a Oceania, ela vai ficar ali na América do Sul, na costa oeste, claro, né? E o fenômeno da ressurgência fica ali impedido de acontecer, ele é enfraquecido, tá bom? Consequência disso, você tem o quê? Seca na Amazônia e no Nordeste e você tem grandes períodos de chuvas ali acontecendo no Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, por exemplo, tá bom? O efeito do El Niño ele não acontece também somente na América do Sul. Você percebe que ele tem uma influência mais global, como vocês conseguem identificar aí nessa imagem. Tanto quanto o La Niña também, pessoal, acaba provocando uma influência global. Olha só, o que é o La Niña? La Niña, a menina em espanhol, é um fenômeno oceânico atmosférico que ocorre nas águas do Oceano Pacífico, Equatorial, Central e Oriental. A principal característica deste fenômeno é o resfriamento em média de 2 a 3 graus Celsius, tá? Fora do normal das águas superficiais nestas regiões do Oceano Pacífico. Gente, o La Niña é o processo inverso. Então, o que nós temos no La Niña? Nós temos o quê? Um fortalecimento dos ventos alísios. Isso vai permitir com que as águas quentes do Pacífico elas sejam levadas para a porção ali, tá? Do lado da Oceania, e elas vão dar lugar a quem? Ao resfriamento da água do oceano que acaba subindo. Então você tem um fortalecimento do quê? Do fenômeno da ressurgência. Então La Niña é o quê? O afastamento das águas quentes do Oceano Pacífico ali e, consequentemente, você tem a subida ali dessa água fria a partir do fenômeno da ressurgência. Então, no La Niña, você tem o fortalecimento dos alísios e o próprio fortalecimento do fenômeno de ressurgência, né? Que acaba provocando o quê? A subida dessa água fria do Pacífico aí, tá bom? O fenômeno La Niña não ocorre todos os anos e da mesma forma. Sua frequência é de 2 a 7 anos, tá? Com duração aproximada de 9 a 12 meses. Há casos que pode durar até 2 anos. O La Niña afeta o comportamento climático no continente americano e outras regiões do planeta. Professor, quer dizer então que durante o El Niño você tem seca no norte ali, no nordeste, e muita chuva no sul, sudeste, centro-oeste? Ok. Então quer dizer que no La Niña esses fenômenos eles acabam sendo invertidos aí? Exatamente, pessoal. Eles acabam sendo invertidos. Olha o que nós temos aí, ó. No Brasil, La Niña provoca os efeitos opostos, com a intensificação das chuvas onde? Na Amazônia, você lembra lá? Durante o El Niño na Amazônia nós tínhamos o quê? Seca, certo? E no Nordeste nós tínhamos o quê? Seca. E no La Niña nós temos o quê? Fortalecimento das chuvas, tá? E em partes do Sudeste também, certo? Além disso, o La Niña provoca queda de temperaturas na América do Norte e na Europa. Então você percebe que o La Niña é sempre o fenômeno inverso do El Niño e, consequentemente, sempre provoca o quê? As consequências inversas. Os impactos, eles são inversos aos impactos do El Niño. Tranquilo? Seja dentro de uma escala local, como o Brasil, ou dentro de uma escala global. Olha o que você consegue perceber nessa imagem. A água quente aí do Pacífico, ela foi direcionada, tá? Para a Oceania, por exemplo, tá bom? Para a Ásia ali, né? E ela deu lugar a quem? A água fria. Por quê? Porque nós tivemos aí um fortalecimento dos alísios que expulsou essa água quente e, consequentemente, nós tivemos o quê? O fortalecimento do fenômeno da ressurgência, que permitiu com que a água fria, tá? Ela acabasse subindo aí. Professor, esses fenômenos eles são normais, o El Niño e o La Niña? Não, eles são fenômenos anormais, tá? O El Niño, o superaquecimento aí das águas oceânicas é um fenômeno anormal, e o La Niña, tá? Esse superresfriamento aí das águas do Oceano Pacífico também é um fenômeno anormal. Beleza, pessoal? Importante para a gente concluir aqui. Bom, os eventos climáticos anômalos do Pacífico são cíclicos, ou seja, repetem-se durante um determinado tempo, podendo manifestar-se a cada 3 ou 7 anos. O El Niño, no entanto, vem sendo cada vez mais comum que o La Niña, em razão do quê? Dos eventos climáticos globais e também da oscilação, tá? Decadal do Pacífico, certo? Os eventos climáticos globais são os que nós já conhecemos aí, tá? Como aquecimento global, efeito estufa, certo? E uma série de impactos são gerados a partir disso que afetam também o próprio
ser humano. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Vocês têm a chance aí de assistir esse vídeo por quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.